Olá, boa tarde. Fala sério com a Adriana Pupumaia. Feliz 2025 para todos vocês. Um ano abençoado, com muito Deus no coração de todos vocês. Muita saúde para a gente poder correr atrás de todos os nossos sonhos e muito amor. Muito amor, gente, que é o que a gente precisa para dar conta de um ano maravilhoso que tem pela frente, né? Hoje aqui, nosso primeiro do ano, com essa minha querida amiga Andréa Adorno, uma arte terapeuta maravilhosa. Seja bem-vinda, minha obrigada, querida. Pri, obrigada pelo convite. Obrigada, rádio. Nós que agradecemos, né? E eu não posso deixar de mandar um beijo para os meus amigos, para os meus companheiros, para o Brisa, para o Dircélio, para o Luiz, para o Cal, para todos vocês que estão aqui com a gente, que estão acompanhando, que participam no programa, que mandam perguntas, que isso é muito gostoso, né? Quando tem essa participação do pessoal. E não esqueçam, Rádio Pôr do Sol 91,9 FM. Nós estamos no site da Pôr do Sol, né, no aplicativo, no Facebook da rádio ao vivo, no YouTube do Fala Sério, que faz favor de todo mundo seguir lá, dar um likezinho, que depois a gente começa a se virar sozinho, né, porque tem essas coisas, gente, então vocês, por favor, vocês colaborem. E na TV, né, no canal de TV 115 da Varzanet, e no 151 Pixelnet, que agora eu aprendi a falar Pixelnet, estou muito chique, então tá ótimo. Antes, meus queridos, da gente começar a bater esse papo maravilhoso, esse janeiro branco, né? Esse janeiro branco sobre saúde mental, eu quero contar para vocês que o Força Jovem vai estar neste sábado, olha só, Brisa, que projeto maravilhoso. Chute de Esperança, a nossa primeira turma, né, Andréa? Isso. Que é sobre esportes, né? Nós vamos estar fazendo lá no Malota Soccer Arena, que é onde é a academia do Palmeiras, aqui em Jundiaí. Eles cederam espaço pra gente, vamos fazer a seletiva. A gente já tem 40 jovens, né, crianças e jovens já inscritos. Então, veja lá, todas as crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, né, que os pais ganham um salário mínimo ou até menos, que não tem condições de participar, de pagar um projeto desse, por favor, entrem no site da bio, lá do Força Jovem, né, @Grupo Forca Jovem, 2 underlines, e façam a inscrição. É um projeto maravilhoso, o seletivo vai ser agora dia 11, tá? E outra coisa, nós ganhamos... os vídeos da Explicando o projeto, gente, tá lá no Insta, tá? Que é muito longo e a gente não pode perder muito tempo, porque nós temos muita coisa para falar. E nós estamos com o bazar das coisas da Cromos, tudo copo descartável, gente, sensacional. Que a gente precisa ganhar din-din para dar conta desses projetos, né? Porque o Força Jovem, ele é solidário, né, gente? Então a gente corre atrás aí para ganhar essa verba, para custear esses projetos. Então, acho que vai ser, vocês acompanhem no Insta do Força, dia 17, mais ou menos, a gente está pensando o dia inteiro, lá na Rua Marechal Teodoro da Fonseca, 211. Gente, copos maravilhosos, copo luxo da Cromos, caixinha fechada, por R$4. 6 copos, são lindos, tá? Então, espero vocês. E agora vamos lá, né, gente? A Andréa, gente, ela é especialista em arte terapia, ela é pedagoga. E ela faz um projeto maravilhoso no Força Jovem, no nosso projeto Qualifica, né? Que são o curso profissionalizante, o curso de capacitação. E eu, né, posso falar isso com toda a minha experiência, que foi assim um ano sensacional. Diferente do curso com arte terapia e o curso sem arte terapia, né? Porque a gente tem, quem não tem dificuldade com o jovem, quem não tem dificuldade, né, com os adolescentes, com as crianças, e foi assim sensacional. Então, Andréa, gostaria que você falasse um pouquinho de você primeiro. Ai, que bom. Muito obrigada, Adri. Bom, então eu sou a Andréa, eu sou especialista, eu sou pedagoga, né? Minha graduação é em pedagogia. Eu sou especialista em educação infantil. Sou especialista agora, acabei a formação agora em psicologia transpessoal também. E já deve estar começando outra, né? Eu vou dar um tempinho agora esse ano de 2025, vou continuar estudando, mas nada dentro de uma faculdade, nada, né?
para dar um respiro, mas eu não deixo de estudar, né? Como, bom, você é da educação também, né, Dri? Então, como professora, como arte-terapeuta, como terapeuta transpessoal, enfim, a gente não para, né? A educação, muita coisa vai mudando e a gente tem que estar acompanhando, e a mesma coisa dentro das terapias, né? Então, essa é a minha formação. Eu trabalhei 35 anos dentro de um colégio em Valinhos, na rede particular, só que eu me apaixonei pela arte-terapia, né? Eu fui fazer arte-terapia de uma forma muito... Vou fazer para ver como é que é, né? O que vai dar isso aqui? Despretensiosa. Totalmente, né? Mas eu me apaixonei, né? E eu vi na arte-terapia uma oportunidade de ter essa mudança na vida das crianças, dos adolescentes, dos idosos, dos adultos, porque a arte-terapia, ela engloba todas as faixas, né? E aí eu terminei a pós e migrei do colégio para o consultório, né? E tem sido uma escolha, foi uma escolha assim, como é que eu vou te dizer? Fiquei com um pouco de medo, né? Difícil, Lógico, né? Porque sala de aula é sala de aula. E assim, sala de aula, depois eu fui da equipe gestora, e aí você sai disso e vai para um outro. Mas assim, está sendo gratificante. Todos os dias da minha vida eu tenho que agradecer, porque assim, é uma surpresa atrás da outra, uma surpresa muito boa, né? A arte-terapia, ela te dá ferramentas e faz com que você passe isso para os seus pacientes de uma forma muito gostosa, e é isso que eu vou explicar para você aqui hoje, como é que funciona. Bom, então é isso. Para começar, é assim que... Essa é a Andréa. E é bem bacana, porque eu vejo, né? Hoje em dia, tem aquela necessidade, nós temos a necessidade. Eu falo que terapia, psicólogo, devia ser, assim, obrigatório. Para todo mundo. Né? Para todo mundo. Sim. Mas se tem, não adianta, se tem um tabu, se tem um preconceito, não consegue entender o verdadeiro sentido da palavra terapia, né? Isso. E por isso que eu acho que essa deficiência nossa na saúde mental está muito difícil, Andréa. Eu vejo, eu não sei, né? A gente vai conversar um monte, mas eu sinto, né? Como as pessoas, elas estão doentes mentalmente, Sim. não sabem ouvir, não sabem falar, as pessoas estão extremamente egoístas, egocêntricas, e isso eu acho que vai fechando mais no mundinho e vai piorando essa depressão, essa angústia, né? Bom, deixa eu explicar um pouquinho o que é arte-terapia, né? E aí a gente vai falando um pouquinho de tudo o que ela faz, que ela ajuda e como nessa é que ela saúde ajuda. mental, né? Exatamente. Para você ser um arte-terapeuta, não necessariamente você tem que ser um psicólogo. O que você precisa ter é a pós-graduação em arte-terapia, reconhecida pelo MEC, horas de estágio, trabalho de conclusão de curso, né? Então, isso é extremamente importante. Mas comigo, eu tinha atores, eu tinha enfermeiros, médicos, psicólogos. Então, quando eu fiz a pós, professores, né? Eram vários profissionais estudando dentro do curso da pós em arte-terapia. Vários profissionais que queriam trabalhar o autoconhecimento, em primeiro lugar, porque ela é autoconhecimento, mas que também pudesse levar para dentro do seu trabalho, então dentro das escolas, dentro dos hospitais, das clínicas, dentro das empresas. Nós temos arte-terapeutas dentro das empresas. Olha que interessante, né? gente. Sim, justamente para tratar essa questão da saúde mental. Como eu não sou psicóloga, eu tenho um cuidado muito grande, e isso a gente viu dentro da pós, e a gente conversa muito isso, assim, dos encontros com os colegas e outros cursos que a gente faz. Como eu não sou psicóloga, e os outros que também não são psicólogos, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Quando a gente fala de saúde mental, é muito sério, né? E a saúde mental, ela passa pelo psicólogo e pelo psiquiatra. Então, a arte-terapia, ela é rica, ela é riquíssima. Eu vou mostrar para vocês assim, o que a gente pode fazer com ela. Mas eu tenho muito cuidado em olhar para o meu paciente e falar assim, isso aqui a arte-terapia vai dar conta. Isso daqui é para um psicólogo.
Isso Pra daqui você é não para um invadir psiquiatra. a área alheia, né? Exatamente, porque o psicólogo ele estudou para tratar desse cérebro, daquilo que está acontecendo com aquele paciente. O psiquiatra, a mesma coisa, dos transtornos. Então, eu tenho muita experiência, mas eu sou muito cuidadosa. Então, eu falo para o pai, né, para o pai ou para o adolescente, para o adulto que me procura, olha, ok, isso aqui, a arte-terapia vai ser sensacional, vai te ajudar demais e ajuda. Eu tenho relatos, assim, que são incríveis, né? Mas eu sou muito cuidadosa ao falar, pai, mãe, isso aqui eu vou encaminhar para um psicólogo. E pacientes meus, muitas vezes eu falo, agora a gente vai procurar um psiquiatra. Mas, por exemplo, André, quando você fala, né, isso a arte-terapia trata, por exemplo, o que a arte-terapia pode focar? Vamos lá. A arte-terapia, ela surgiu ali no início do século XX, né? Jung, ele, com todo o trabalho riquíssimo que ele fez, né? Dentro, um psicoterapeuta, psiquiatra, ele foi estudar as mandalas, ele foi ver que as mandalas tinham uma capacidade muito grande de trabalhar o nosso autoconhecimento. A gente fala que a mandala, ela é uma organizadora do caos interno. Quando você começa a pintar a mandala, quando você começa a desenhar, o que está bagunçado vai se reestruturando, né? Doutora Anise da Silveira, psiquiatra, que colocou dentro do hospital psiquiátrico a arte. Ela leva a arte para dentro do hospital psiquiátrico, Hospital Dom Pedro II, no Rio. E ela começa a trabalhar com os pacientes, ela ia contra eletrochoque, tantas coisas que se fazia e que hoje ainda se faz, né? Que coisa, ainda se faz. Mas Meu eles Deus. têm, até escutei isso de uma professora outro dia, para alguns casos ele ainda é utilizado com bons resultados, tá? Mas naquela época ela foi contra e ela entra com a arte dentro do hospital, né? Pintura, desenho e modelagem, escultura. E ela transforma aquele espaço, né? Porque o que a arte faz? A arte, ela acessa o nosso inconsciente, você traz o que está guardadinho para a consciência, e quando você planifica, quando você pinta, quando você desenha, quando você recorta, quando você cola, você está trazendo aquilo que estava ali, aquilo que precisava sair, né? Então, o que acontece dentro do setting terapêutico ou do nosso consultório? A ansiedade, a arte-terapia ela vai dar conta, né? Se eu estou num transtorno de ansiedade generalizado, para onde ele vai? Psicólogo. Psicólogo, e em alguns casos a gente já encaminha para um Psiquiatra. psiquiatra, né? O medo, muitos pais me procuram porque as crianças têm muito medo. A gente tem aquele medo da faixa etária, né? Você como professora do infantil Sim. sabe que dentro das fases de desenvolvimento, a criança, ela tem medos, né? Sim, ela aponta, né? Ela mostra. Exatamente. E assim, medos que são ok para faixa etária, vai passar, mas tem aqueles medos que permanecem, né? Então, às vezes, a criança tem medo do escuro, ela tá com medo de ir para a escola, ela não consegue mais ficar no ambiente escolar, ela não consegue mais sair de casa. Então, eu tenho tido resultados excelentes através da arte-terapia, né? Autoconhecimento, então a terapia ela faz você olhar para a arte-terapia faz você olhar para dentro, né? Então, quem é a Adriana? Né? Como é que são as emoções da Adriana? Isso né? tudo na pintura. Através tudo... da pintura, do recorte, da colagem, da modelagem, da dança, sensacional, né? do teatro. Então, você olha para dentro e aí você começa a se descobrir, né? E quando a gente olha, nós, seres humanos, temos uma incapacidade de olhar para as nossas sombras. A gente acha que as nossas sombras elas têm que ficar ali guardadinha, né? Eu não posso olhar que eu sou egoísta, que eu tenho orgulho, que às vezes eu sou medrosa, que eu tenho inveja. Não, isso aí ninguém pode saber. Mas é extremamente importante você olhar para a sua sombra. Saber, né, para você até lidar com ela, né? Para você lidar e ressignificar. Você evoluir, crescer com ela. Exatamente. Elas são importantes, Sim. né? Então, o que a gente faz dentro do consultório através dos elementos artísticos, despertar isso no outro, né? Então, a gente trabalha a questão da autoestima, ansiedade, os medos, autoconhecimento. Muitas vezes eu tenho uma desorganização do meu paciente, então tem a desorganização do adolescente normal, natural do adolescente, mas tem uma desorganização porque muitas vezes, Dri, a família está desorganizada. Sim.
Eu falo para os pais o seguinte. Eu sempre falo isso. Falo assim, a gente tem que olhar para a criança, ou para o aluno, para o adolescente, a gente tem que olhar para a família. Eu falo sempre assim. Não tem jeito. A família adoecida vai respingar na criança, né? E o que a gente vê hoje, e eu sou uma pessoa assim, eu não sou contra nenhum tipo de diagnóstico. Eu acho que eles são necessários, eles são importantes. Se a gente está desconfiando de algum transtorno, se a gente está desconfiando, né, de qualquer situação, a gente vai encaminhar mais. Não pode virar um comércio de diagnóstico. E hoje em dia, o que aconteceu? Eu via muito isso como professora. Tudo era o TDAH, tudo era. E aí você vai olhar para o histórico da família muitas vezes, esse pai perdeu o emprego, esses pais estão se separando, a família está sem dinheiro, está acontecendo tanta coisa na casa e está respingando nessa criança. E outra coisa, gente, como que você dá um diagnóstico, que você trabalha a criança vai 2, 3 vezes numa fono, numa psicóloga. Precisa de uma psicóloga comportamental, precisa avaliar essa criança em casa, avaliar essa criança na escola. Tem um monte de coisa que você tem que avaliar para você dar um diagnóstico certeiro. Isso está me chocando demais, Andréa. Eu acho que você vive dentro da escola também. E pra gente assusta, porque como somos da educação infantil, chega diagnóstico cada vez mais cedo. De novo, eles existem, né? Sim. Mas vamos olhar um pouquinho para essa estrutura de família. Você larga a criança o tempo todo em frente ao celular, em frente ao iPad, em frente à televisão, ela não tem estímulo nenhum, e aí você fala assim, não, meu filho tem problema porque ele não tem estímulo. Pô! Isso. Hoje as nossas crianças e os nossos adolescentes estão perdendo capacidade cognitiva, né? Eles não têm mais atenção, concentração, foco, tá indo embora, porque eles passam horas e horas na frente de uma tela. E assim, sem controle, né? Sem controle mesmo do que está assistindo, com quem está conversando, o que está jogando. Isso me dá um desespero. A gente está meio que produzindo um TDAH, porque assim, eles estão perdendo essa capacidade de foco. Então, aí você manda esse aluno para a escola, ele vai ficar lá 45 minutos ouvindo um professor falar. Horrível, péssimo. Ele não ouve, né? Ele não ouve. Aí a culpa é do professor. E aí a culpa é do professor, Sim. o professor que não está fazendo o trabalho. Então, assim, nós temos muitas variáveis. As crianças estão adoecidas, os adolescentes estão adoecidos, os pais estão adoecidos. A sociedade está adoecida. Adoecida. E a arte-terapia, ela vem, e assim, eu sou muito grata às minhas amigas da psicologia, eu aprendo muito com elas, muito, assim, demais. Eu tenho companheiras, assim, incríveis, né, que a gente ou faz um trabalho junto, então eu tenho paciente que ele tem a psicóloga e tem a arte-terapeuta, eu tenho psicólogo que eu encaminho. Eu tenho pacientes que eu encaminho para psicóloga, porque eu acho que aqui, naquele momento, aquilo é necessário. E a gente faz um trabalho muito legal também. Só que, assim, a arte-terapia, ela não vai resolver tudo. Aliás, nenhum terapeuta resolve tudo, Dri. Só se a pessoa quiser, porque, assim, né? quando eu falo de criança, eu tenho que ter a parceria da família. Quando eu falo de um adolescente, eu tenho que ter a parceria da família, né? O adulto é ele com ele. Então, assim, eu e o adulto, a gente vai... Mas quando eu falo de criança e adolescente... Não, e detalhe, peraí. Tem adulto que ainda precisa estar com a família, que eu ainda ia chegar não ali. cresceu, Exatamente, eu ia chegar nisso também. Então, assim, eu tenho as crianças e adolescentes precisando da parceria da família e eu tenho adultos que eu olho e falo, é um adolescente. Né, adultos de 40, 50 anos, e olho para aquilo e eu falo, é um adolescente, né? Com síndrome de Peter Pan. Exatamente, sininho, né? sininho. E aí, esse é o Brisa. medo de crescer, o medo de arriscar. Então, assim... E aquela família que é assim, né? Exatamente, né? Super protetora. Eu tenho uma amiga, que ela é psicóloga, e ela tem uma palestra muito interessante, que é o que os pais fazem por amor e acabam gerando dor. Eu acho incrível esse tema, né, da palestra dela, porque às vezes... Como pais, a gente está achando que tá tudo certo. E a gente engessa muitas vezes a criança. E a gente não percebe. A gente não percebe. Isso que tem que ficar muito claro, A gente não percebe. A gente não faz por mal. Não faz. E não é assim, mas então a Andréa que é pedagoga, a Andréa que é arteterapeuta, a Adriana que é pedagoga. Não, gente. Exatamente. Você como um profissional é uma coisa. Você como mãe, como pai, é outra coisa. Exatamente. A gente tem isso sim, eu lembro... só pegando um ganchinho, que a Gabriela era pequena e quando ela teve o problema da bexiga e a gente ficava muito em cima dela, a escola que eu trabalhava, imagina gente, eu trabalhava na escola, me chamou, a coordenadora me falou, Adriana, você tá super protegendo a Gabriela.
Aí eu falei, imagina. E fui falar com a minha mãe. Minha mãe falou, nossa senhora, ainda bem que alguém falou primeiro do que eu. Então, quer dizer, aí você tem que dar um passinho pra trás e falar, pô, isso porque eu trabalho na área. Mas naquele momento eu tava como mãe. Então você super protege, você não quer que sofra, você quer... E a gente erra. Sim, sim. Eu falo sempre, não dá pra gente massacrar pai e Não. mãe, porque assim, cada um tem a sua dor. Tem muitas coisas entre pai e mãe que também não foi resolvido entre É que o pai e a deles. mãe tem que estar... Mas, isso que eu ia falar, o adulto, ele tem ferramentas que a criança e o adolescente não têm. Então, os pais, isso é até o final, eles têm que estar muito atentos, né? E quando a gente fala de saúde mental, meu filho tá trancado o tempo inteiro no quarto? Meu filho tá entristecido? Né? Meu filho, ele tá deixando de fazer coisas que ele fazia e que agora ele não quer mais fazer? Ele tá agressivo? Ele não tá comendo? Né? Ele está super retraído. Então, o pai e a mãe, eles têm que ter atenção de olhar e falar assim, peraí, tem alguma coisa que não está legal. E fora, você imagina a convivência com os outros jovens, a convivência na internet. Às vezes esse jovem está sofrendo bullying, esse jovem está tendo uma pressão de fora. Exatamente, exatamente. E hoje o que a gente tem é o bullying, hoje a gente tem pedofilia, a gente tem tudo acontecendo, né? Então, esse pai e essa mãe, eles têm que ter esse olhar de falar assim, peraí, tem alguma coisa que está errada e vamos procurar ajuda. E quando eu falo procurar ajuda, eu atendo no consultório particular, mas... hoje, dentro nós temos os CAPs que fazem assim, um trabalho incrível, né? Que Aqui tem também. psicólogo, que tem psiquiatra. Nós temos hospitais universitários que têm psicologia dentro do hospital, que eles têm o que a gente chama de consultório escola, né? Que os psicólogos fazem no estágio e eles atendem a população. Então, em Valinhos mesmo, na Faculdade de Anhanguera, tem um grupo de estudantes, né? Que eles têm os horários e que eles fazem esse atendimento ao público. Então, hoje, a gente tem uma ferramenta muito legal, porque não é só quem pode pagar uma terapia. A gente tem terapia para as pessoas que também não têm condição financeira, né? Então, eu acho que os pais e as mães têm que estar atentos, mas as escolas, os professores, né? Perceber que tem alguma coisa que está errada com essa criança, que está errada com esse adolescente. Chamar o pai, chamar a mãe, fazer um encaminhamento. Hoje, a gente sabe que tem... Bom, enfim, tem muitas situações, né? E aí, voltando para a arte-terapia, uma criança hoje, quando ela faz um desenho e ela coloca nesse desenho algo que o professor olha e fala, tem alguma coisa que não está legal aqui, né? Nós já pegamos desenhos de crianças que estavam sendo abusadas e isso foi para o desenho. Criança, olha só, ela gente, sinalizou no desenho. Abusada, criança não falando, Isso. Criança com medo. Isso. E ela externalizou no desenho. No desenho. Então, veja, a arte-terapia, primeiro que ela não é verbal, tá? No primeiro momento. Então, ela expressa a emoção através do desenho, da pintura, do recorte, da colagem, da modelagem, da dança, da escrita, mas ela não tem necessariamente que falar no primeiro momento, até porque tem muitos pacientes que não conseguem verbalizar. Olha só. Por isso detalhe, que a gente acessa, né, com a arte. Não achem, né? Porque às vezes eu já escutei algumas coisas assim, não, mas isso é fácil, é sentar ali, dar um papelzinho e fazer... Não. Não é fácil, não é dar um papelzinho e fazer a criança desenhar ou não. Porque tem quando ele desenha, eu vou pegar dos meus pequenininhos, né? Posso dar um exemplo? Claro. Eu tive uma criança que os pais me procuraram porque ela estava muito entristecida, mas os pais tinham se separado e na cabeça dos pais estava tudo bem com a separação, né? Como é que ela aceitou a separação? Não, foi tudo tranquilo, ela fica comigo, fica com meu ex-marido, mas foi tudo bem, a gente tem um bom relacionamento. E a criança começou a fazer arte-terapia comigo. E logo nas primeiras sessões, eu pedi para ela fazer um desenho e ela faz 2 casas, e ela faz ela na casa da mamãe, ela na casa do papai, só que no lugar das janelas, ela coloca olhos. Meu Deus. E no lugar, ali onde abre a janela, né? Lágrimas. Ai. Olha, me arrepia essa história. Nossa, porque assim, vontade de chorar. Porque veja, não estava tudo bem. Nossa, que desespero. Tinha uma dor, né? Não estava tão fácil para ela. Tô aqui, tô olhando lá, tô lá, tô olhando aqui. Exatamente. Então, assim, para ela tinha uma dor. E essa dor veio representada no desenho, né?
E aí, aquela lágrima, e aí o que a gente começou a fazer? Comecei a trabalhar com essa criança e eu fui trabalhando com ela outras atividades, né? Então a gente trabalha muito com tinta, com massas, para ela ir expressando essas emoções, expressando aquela tristeza. Então, desenha a sua tristeza, pinta a sua tristeza, modela a sua tristeza, vamos fazer o monstrinho da tristeza, né? Para a criança conseguir falar daquilo que ela estava, expressar aquilo que ela estava sentindo primeiro através dos materiais. O que é legal, você acessa através dos materiais, só que depois ela começa a falar. Aí ela começa a verbalizar o que Porque ela aí está ela sentindo. se sente segura. Porque ela se sente segura. Ela já te testou. A linguagem da arte é muito acessível, né? E aí ela começa a falar daquilo que ela está sentindo. E fala confiança, né? Exatamente. Aí a gente, né, foi um trabalho todo de vínculo, tudo. E aí ela começa a trazer. E aí eu fui trabalhando com ela assim, como é que a gente pode fazer para minimizar essa tristeza? Porque assim, a separação, ela existe. E assim, a gente fez várias coisas, mas teve uma coisa que foi muito legal, que eu fiz 2 kits para ela, que era o kit saudade. Então ela tinha um kit da mamãe na casa do papai e um kit do papai na casa da mamãe, né? E o que tinha nesse kit? Tinha um objeto de apego da mãe, um objeto de apego do pai, uma camiseta do pai com o cheirinho dele, uma camiseta da mãe com o cheirinho. Que sensacional. A foto do papai, a foto da mamãe, 7 aninhos essa menina. E aí, o que acontecia? Quando ela estava na casa do pai, dava aquela saudade da mamãe, ela tinha a foto, ela tinha o kit, ela tinha o cheirinho. Então a gente acessa também a memória. A gente acessa a memória e a gente acessa os sentidos, né? Olfato. Então, e assim, foi melhorando, lógico. É um trabalho, não é assim, hoje tá aqui, amanhã fez, pronto, acabou. Não, é um trabalho que vai levar um tempo. Hoje ela já tá bem, tá super tranquila. Então, aquela sensação, aquela coisa diminuiu, tá entrando melhor na escola, não chora mais, terminou o ano muito bem. Então, veja, começou com um desenho. E esse desenho trouxe o que essa criança estava sentindo, né? Então, a arte-terapia, ela trabalha sempre muito no lúdico. Então, para a criança, muito no lúdico, para o adolescente, muito no lúdico, porque o adolescente também não consegue verbalizar muitas vezes, né? E o adolescente, naquela coisa que eles estão mais fechados, tem uma questão de autoestima muito grande, tem a questão da aprovação do grupo, né? Às vezes o pai fala, não reconheço mais meu filho, ele só está trancado no quarto. Pai, é da faixa etária, né? Lembra quando você tinha essa idade, pai? Lembra? Ele está tentando entender quem ele é. Não, e sabe o que eu acho muito engraçado do adolescente? Eu lembro quando eu trabalhava no universitário, na secretaria, que eu tinha alguns alunos que chegavam na hora do intervalo, olhavam para mim e falavam assim, tô morrendo de dor de cabeça, você me dá um remedinho? Aí ia lá, pegava um copinho, colocava um pouquinho de água, pegava o chá, colocava um pouquinho de chá para fazer, ou café, para deixar a aguinha um pouco colorida, né, meio marronzinha, pingava umas 3 gotinhas de adoçante, para não, né, para aquele gosto ficar horrível, eu vinha lá, tomava, era 2 minutinhos de prosa, o chazinho, um abraço, um cheiro, uma conversa. Ai, passou a dor de cabeça. Aí eu olhava e falava assim, como que passa uma dor de cabeça com esse remédio? Então você vê que realmente é o que ele precisa, é de um olhar. E aí, né, Dri, o que a gente, infelizmente, ainda acontece hoje é assim, muitas crianças e muitos adolescentes, eles não conseguem falar das emoções porque eles são invalidados, né? Então é assim, a gente ainda ouve, homem não chora. Eu tenho muitas crianças que ouvem, homem não chora. Homem não chorasse, não tinha lágrima, caramba, esse buraquinho que não existia, gente. Então assim, não, homem não chora. Ou, engula o choro. A gente ainda tem muito isso, né? Cara, você não engole o choro. Né? Você está engolindo as emoções, né? Então, assim, quando você entra naquela questão da compulsão, aí você come, aí é tudo, porque alguma coisa está faltando, você está querendo preencher espaço, você está querendo preencher aquele vazio, né? Por que eu como tanto doce? Por que eu entro nas drogas? Porque eu estou querendo preencher um vazio. Então, eu falo algumas coisas para os pais do tipo, pai, não adianta ir com um adolescente com o sermão da montanha, ele não vai te ouvir. Não. Então, o que você vai falar para o seu filho? Filho, você quer que eu ouça ou você quer que eu fale? Eu só quero que você me ouça, pai. Então eu tô aqui para te ouvir. Sim. Uma hora uma hora ele vai falar. Agora, quando você entra num sermão, você mais afasta o adolescente do que traz para perto de você. E isso que eu acho que às vezes eu tenho eu percebo muito isso nos pais, né? Porque assim, como a gente já tá com os filhos crescidos, né? A gente já passou por tudo isso, a gente já bateu a cabeça, a gente já errou. Mas assim, eu acho que o importante é não achar que é dono da verdade. Você cai, você erra, você faz, acontece. Mas assim,
pode chorar. A frustração, ela vem. Tem que frustrar, gente. sim. Tem que frustrar. Vamos chorar junto. É frustrante? Não vai ter isso. Você não vai ter isso. Mas por quê? Porque não dá pra ter isso. Sim. Então, é assim. Ai, não, mas então eu vou comprar porque, ai, coitado. Como assim? Você percebe? Eu acho que é de 8 a 80. Sim. Nós estamos vivendo... Ou você fala, quieto, não chora, engole o choro. Ou você, ai, não pode frustrar. Exatamente. E aí você vê assim, casos de eu fui reprovado, eu não fiz nada na escola, o que eu tinha que fazer enquanto aluno, eu não fiz, eu não me dediquei, eu não estudei, eu levei na flauta, eu reprovo, mas eu ganhei um iPhone 16, 17, Ou 18. então os pais vão lá na escola e falam, como É vocês isso. reprovaram? Como que deram Isso. essa nota pro meu Isso. filhinho maravilhoso? Bri, eu Gente, tive os um filhos paciente, não. exatamente, eu tive um paciente que eu falei pra, Ai, falei. ele reprovou. Fala sério, Brisa. Não era pra falar. Falei, Mas é falei. bem isso. Ele Tô reprovou. livre. Ele não fez o que precisava fazer, ele reprovou. Aí os pais chegaram pra mim e falaram assim: o que você acha de eu tentar reclassificação em outra escola? Eu falei: eu deixo de ser arte terapeuta dele. Exatamente. Eu não vou aceitar. Boa, Andréa, boa, Andréa. Eu não vou ser conivente, eu não vou passar a mão na cabeça, eu não vou falar assim pra você, seu filho não fez nada o ano inteiro, ele reprovou, e aí você vai tentar uma reclassificação numa outra escola. Não, eu não vou ser conivente com isso. Continuou na mesma escola, não saiu do colégio, tá lá bonitinho, refez, Mas sabe o que tá me causa e assustando, consequência. Andréa? Sabe o que tá me assustando muito? Porque assim, ó, a escola tá ficando refém. Sim, Ela tá começando a ficar com medo. muito. Aí o pai vai lá e reclama. Sim. Aí se a escola estadual tem medo de ir lá reclamar, porque tem reclamação na Secretaria de Educação ou na Diretoria Regional de Ensino, e não sei o que lá, não vem mais verba, não é. Se é particular... Você Vai perde perder a o aluno, matrícula, você isso. perde. Então, as escolas estão ficando reféns. Exatamente. Então, é melhor a gente fingir que nós não estamos vendo nada, tá tudo certo. Ah, quer que... Ah, tá bom. Ah, quer... E que Aí você adulto nós estamos formando, E né? que adulto, O que nós vai somos ser lá na frente. coniventes. Exatamente. Eu não exatamente. consigo, gente. Eu não consigo. Desculpa. Eu sou muito... Eu falo muito para os pais, pai, causa e consequência. Não tem por onde. Não tem por onde, né? Não adianta. Às vezes você quer... Ah, não, mas é pequenininho. É agora que você ensina. Se você não ensinar agora que ele é pequenininho, você não segura mais lá na frente, né? Se você não consegue Não, controlar... Que nem, por não. exemplo, a Ju chegar pra você e falar assim, mãe, tô indo pro Rio de Janeiro. Não. Pelo amor de Deus, você se joga no chão, se mata. Não, mas hoje é assim, hoje criança com 10 anos está escolhendo, ela tem que ter a liberdade de escolher aonde ela quer, como ela quer, por que ela quer. Gente... As famílias, elas se perderam um pouco, elas estão dando muito, eu falo que eles estão dando muito poder para crianças pequenas, né, e aí é uma escadinha, né, se a criança fez isso, o adolescente vai fazer isso e o adulto... E aí, a hora que chegar com 20 anos, Não, você você vai não segura falar, mais. ah, não, agora... Não, você não segura antes disso, você já não segura com 13, não segura com 14, não né, segura. Só que olha que interessante, o que a criança mais pede? Limite. Amor, limite. É isso. A criança precisa e ela pede limite. Ela fala assim, cara, quem é que vai olhar? Não me Quem é que ama. vai falar assim pra mim? Não vai fazer. Não me né? ama, não me ama. Exatamente. Ela não me ama, porque ela é tudo pode, tá tudo certo, ela me ama. Ela quer esse limite, né? Então, Mas eu confesso que num passado bem distante eu gostaria de ter, assim, vamos dizer, os meus pais do meu lado. Tipo assim, você tá certo. Indo na escola e brigar, não, meu filho tá certo. Eu nunca tava certo, mesmo estando certo. Mas tá certo. Mas hoje você, aí que tá. eu acho que tem que ter um equilíbrio. aí que Essa que tá, é a questão. E os pais não, muitos pais estão se perdendo, porque aí tá ficando zero limite, entendeu? Então eu acho que é um equilíbrio, né? E eu acho que é um bom senso também. Não, peraí, eu falo assim, ó, tem coisas que são negociáveis, então vamos lá. Filho, vai tomar banho. Ah, mãe, dá mais 5 minutinhos. Bom, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa hoje? Não, hoje a gente não vai sair, tá? Tá bom, então mais 5 minutos. Mas passou 5 minutos, desliga a televisão, vai pro banho. Filho, toma vacina. Ah, não, porque eu não quero. É negociável? Não. Não é. Isso. Então, o que é negociável e o que não é negociável? E né? outra coisa, Brisa, você não sabe, porque assim, ó, confesso pra você que muitas vezes, poucas, né, bem poucas às vezes, não muitas, mas assim, você sabe que naquele momento teu filho tá certo. Porque você conhece, ainda mais a gente que é do meio, a gente conhecendo a equipe, você sabe, fala, não, pisou na bola, e às vezes fazem até pra cutucar o próprio colega de trabalho. Então, eles vinham,
Não que você vai desabonar o que eles estão sentindo. Sim. Falar, eu entendo o que você está sentindo, mas você tem que pensar isso. O professor tem tantos alunos em sala de aula, o professor está assim, você que tem que se cuidar, você que tem que olhar. E no momento onde eles nem sabem o que está acontecendo, você vai lá e fala, pô, você desculpa, vamos conversar, eu e você? Ele não precisa saber que eu estou falando com você, mas você pega bola. Então, de repente, teu pai e tua mãe podem até ter feito isso e você nem sabe. Entendeu? É o famoso elogiar em público e criticar em off. Exatamente, você vai lá. Por quê? Porque o teu filho vai sentir a diferença, né? Vai sentir a diferença, porque, vamos combinar, gente. Quando a gente é adolescente, é criança nem tanto, mas que o pai vai lá na escola, você cresce. Você cresce. Eu lembro uma vez, eu estava na secretaria, moleque, acho que eu tinha uns 14 anos, e ele reprovou. E ele olhou pra minha cara, eu que dei o boletim pra ele, ainda fui lá toda fofa, né? Ele olhou pra minha cara e falou assim, espera, minha mãe tá vindo. Aí eu já fui lá, peguei todas as fichas e tal. Cara, a mãe dele veio gritando. Destruindo. O dedo na cara, minha cara. E o moleque assim atrás, ó. Estilo. Aí eu olhei pra ela e falei assim, olha... Minha mãe e meu pai iam na escola, rapaz... vai atrás. Mas você percebe? Ia tomar um pau. Mas e hoje, eu vou falar pra você. Hoje você encontra esses jovens, porque o que acontece? A gente mora numa cidade pequena, né? A Jundiaí não é tão grande assim. Muitos desses alunos a gente encontra por aí. E aí você vê aquele que o pai estava lá na escola, fica quieto agora, presta atenção, escuta o que ela está falando. E aquele que ele estava lá atrás, né? Alguns, infelizmente, já faleceram. Sim. Já faleceram por droga, por acidentes, por um monte de coisas. Então você fala assim, meu Deus do céu, limite é extremamente importante. Se a gente não tem limite, é muito Andréa, importante. E tem que ter um equilíbrio, né? Se essa criança ela não tiver limite desde pequena, se essa criança ela não conseguir guardar o brinquedo que ela usou, se ela não conseguir guardar as coisinhas dela que ela desorganizou em casa, criança já consegue ajudar o papai e a mãe a colocar a mesa, já consegue fazer tantas coisas, né? E a gente engessa a criança achando que ela é incapaz. Ela não é incapaz, né? Então, quando você mostra para ela, não, eu confio em você, vai lá, vai dar certo, né? Isso vai dando segurança para a criança, né? Quando a gente engessa a criança, ela se torna uma criança insegura, medrosa, né? Uma outra coisa, não enfrenta. Então, esse enfrentamento ele é importante. Quando eu falo assim para os pais, né, dos pequenos, quando eu falo assim, até assim, os 11 anos, ali, 12 anos, fala das emoções. Para os pequenininhos, então, isso que você está sentindo é raiva, isso que você está sentindo é tristeza, isso que você está sentindo é alegria. Você nomeia, porque a criança não sabe. A criança muito pequenininha, ela não sabe o que é raiva, o que é tristeza. Ela só sente. Ela vai se jogar no chão, ela vai fazer a birra, mas ela não sabe o que é aquilo. Então, quando você mostra para ela, eu sei que você está com raiva, a raiva é assim mesmo, a gente tem vontade de bater, mas olha, vamos tentar pensar no que a gente pode fazer para não deixar essa raiva tomar conta de você. Eles são fofos. Eles são. Eu peguei há pouco tempo há pouco tempo não, quando eu estava ainda como arte terapeuta no colégio, eu tinha planejado na minha cabeça como ia ser aquela sessão de arte terapia. Eu tinha terapia em grupo no colégio, de crianças e adolescentes. Eu entrei com o pessoal, com as crianças, e eles estavam num dia muito agitado. Eram 10 crianças, assim, extremamente agitadas. Eu falei, gente, mas o que aconteceu, né? Eles tinham tido uma festa, alguma coisa, então eles estavam num momento. E na minha cabeça, a atividade ia ser tal. Falei, sem condições. Eu não vou conseguir fazer absolutamente nada. Não, isso é demais. Você muda o planejamento. Eles nem me ouviam, né? Eu falei, então tá, vamos lá. O que eu fiz? Coloquei uma música no computador, tranquilinha. Falei, pessoal, vamos deitar? Vamos deitar. Deita todo mundo. Eles deitaram. Falei, agora coloca a mãozinha em cima da barriga. E aí eu fui fazendo sessões, que a gente usa muito isso dentro da arte terapia também, sessão de meditação, sessão de respiração. E aí eu comecei a trabalhar com eles respiração, para a faixa etária deles. E aí a barriguinha sobe, a barriguinha desce, eles foram acalmando. E eu lembro que eu ia dar naquele dia tinta. Falei, cara, se eu jogar tinta aqui agora, vai ter tinta pra tudo quanto é lado, só não vai ter tinta no papel, né? Só até eu vou sair cheia de tinta. Exatamente. Aí trabalhei, eles acalmaram. Então, a primeira coisa foi a respiração, acalmou, e eu tinha que contar uma história, que era uma história que falava de emoções.
Não fui com um livro e comecei a contar, narrar a história para eles. Fui inventando um monte de coisa no meio das emoções. Acalmou, tranquilizou. Aí eles levantaram e eu falei, agora a gente vai trabalhar com massinha de EVA. O que a gente vai fazer, tia? Vocês vão construir o monstrinho das emoções, porque a história Ali falava tava do lá. monstro das emoções. Só que aí eu dei para construir com massinha de EVA. Aí a coisa rolou. Por quê? Eles já estavam mais tranquilos, né? Já tinha diminuído aquela adrenalina, estava tudo Entenderam. calmo, entenderam a história e cada um construiu o seu monstrinho da emoção. E depois a gente fez um trabalho, ele fez o monstrinho do medo. Quando você sente medo? Quando você está com medo, o que acontece no seu corpinho? Né? O que o medo faz com a gente? O medo paralisa ou o medo faz a gente fugir. E aí a gente foi trabalhando cada emoção que eles tinham construído de uma forma gostosa, lúdica, e eles entendendo o que era cada uma, né? Então, assim, são ferramentas que a gente tem que ter na hora do caos, né? Mas o que é legal é que a arte, ela organiza esse caos. Ela organiza, né? Dentro da arte terapia, por exemplo, a gente trabalha muito com aquarela. A aquarela é uma tinta que precisa de muita água. Então, ela fica uma tinta muito fluida. Então, a gente usa para deixar fluir as emoções. Olha, então, quando sensacional. chega um paciente para mim, que ele chora, mas ele não consegue trazer nada além do choro, e chorar é super importante, eu deixo chorar até esgotar. Quando ele esgota, eu falo para ele, agora a gente vai pintar. Porque a aquarela é como se ela estivesse lavando. Levou aquela água embora. Né? E aí Levou ele aquela começa a água embora. fazer a pintura daquilo que ele estava sentindo, né? Então, eu sempre falo que você tem em casa, na sua casa, algum objeto de arte, pode ser canetinha, papel e lápis colorido. Basta. E giz de cera, né? É libertador, Dri, porque assim, eu tô com raiva hoje. O cara me fechou na estrada, jogou o carro em cima de mim, eu tenho que deixar essa raiva sair. Vai desenhar a sua raiva. Vai desenhar a sua tristeza, né? Vai escrever sobre a sua raiva, vai escrever sobre a sua tristeza. E é isso que a arte-terapia faz. Então, ela vai reorganizando essas emoções, ela vai fazendo você olhar para dentro de você, ela vai mostrando para você, aqui você age desse jeito, aqui você pode fazer dessa forma, não precisa ter esse tipo de comportamento. Vamos tentar pensar em um comportamento diferente para cada emoção que vem. E, Andréa, me fala uma coisa, né? Eu vendo você falar assim, eu fico pensando, né? É super gostoso você ver o resultado, né? Você vê aquela criança que tá bem, você vê aquela família que conseguiu se reorganizar, aquele adolescente que né, ficou bem. Mas já teve adolescente que você falou, não tem jeito? Tipo assim, que você não tem o suporte da família, que você não tem a vontade do paciente. Tem. Eu tive paciente que eu não tinha o suporte da família, e uma vez, assim, como eu sou arte-terapeuta, eu também faço terapia, né? Sim. E eu tenho um arte-terapeuta. Ele é psicólogo e arte-terapeuta, cuida de mim há muito tempo, só que às vezes eu faço supervisão com ele. E uma vez ele falou o seguinte pra mim, ele falou, Andréa, eu tava muito frustrada. É isso Sabe que eu ia quando falar, você, assim, ó, frustra. parece que você nada, eu falo, cara, eu vou morrer na praia, não é possível, né? E eu sou muito persistente, eu falo, não, eu não vou desistir, né? Eu tinha amigos que falavam assim pra mim, desiste, Andréa, pelo amor de Deus, a família não quer nada, né? Gente, eu não vou desistir. As pessoas não se conformam. Eu falei, eu não vou desistir, né? Mas eu lembro que ele me falou uma coisa, ele falou, Andréa, você não vai mudar tudo, mas você pode ter certeza que uma sementinha você plantou. Alguma coisa ele vai colher disso. Né? Pode até ser anúncio agora, nesse momento. Exatamente. Mas lá na frente vai... Exatamente. E era uma menina, Adri. E aí, o que aconteceu? Sabe quando você sai frustrada, né? Porque daí para a terapia, mas você fala, nossa... Só que aí ela me manda, há pouco tempo, assim, passei na faculdade, olha só, nossa, esse dia eu chorei muito. Ela falou assim, entrei na faculdade, todo mundo achava que eu não fosse dar em nada, mas e você acreditou em mim. Porque assim, eu trabalhei com ela durante muito tempo, e aí chegou num tempo que a gente deu alta, eu falei para os pais, olha, vamos espaçar, e se ela precisar lá na frente, ela volta. Só que assim, os pais nem aí, a verdade é essa, e ela assim, ela foi meio que sozinha, né? E ela falou, e você acreditou em mim. E eu entrei na faculdade, que eu queria. Eu chorei aquele dia, porque eu falei, gente, é isso, né? Você eu peguei plantou, uma menina, eu plantei, ela estava destruída, né? E essa semana também teve um relato de uma mãe que foi muito legal. De uma menina que chegou para mim com 12 anos, além do TDAH e outros transtornos que ela tem,
ela tá com uma depressão infantil, ela já foi diagnosticada com depressão infantil. Muito perigoso, estava se machucando, né? E aí a mãe falou para mim o seguinte, ela me pediu para comprar um monte de material de arte e ela passou as férias no celular. Ai, que bonitinho. Ela Não nas passou telas. pintando. Ela tá passando as férias fazendo arte. Olha a importância. Aí ela falou, Andréia, é outra pessoa. E aí eu fiz um caderno para ela, que era o caderno das emoções. E eu falei para ela, durante as férias, aconteceu alguma coisa que te deixou com raiva, escreve no caderno, ou pinta, ou desenha, né? E a mãe falou que o caderno tá cheio de coisa, né? Que ela foi desenhando, que ela foi escrevendo, para falar dessas emoções. É muito gratificante, porque você fala assim, é isso, né? Aí eu perguntei pra mãe, ela tá bem? Ela falou, Andréia, tá muito bem, né? Não tá se machucando mais. Então, assim, tem um longo caminho, porque ela tá comigo fazendo 3 meses, né? Depois aí começou, aí Natal, tudo parou. Mas, assim, a gente tem um caminho, a gente tem muita coisa ainda, porque ela tem muita dor, né? Mas a arte está sendo libertadora. E foi uma menina que, ao primeiro dia, eu dei aquarela para ela. Ela falou assim, eu não sei pintar com aquarela. Eu falei para ela, não pensa muito, só deixa acontecer. Adriana, se você... Fluiu. Não, o trabalho dela ficou incrível, incrível. Ela falou que ela nunca tinha mexido com aquarela, a mãe falou, nunca pintou com aquarela, né? Então, é assim, é isso, acessou que estava ali escondidinho, vem para a consciência, planifica, a partir daquele desenho a gente começou a conversar. Olha, e é engraçado, né? Você tá falando, eu lembro de uma passagem com a Gabi, porque a Gabi e o Rafa fizeram arte terapia. E eu lembro uma vez que a Regina, querida Regina, saudade dela, ela fez a Gabriela começou ela tinha uns 5, 6 aninhos quando começou com a arte terapia, e quando ela começou a escrever, ela já tinha uns 8 anos, a Regina falou assim, vai começando a escrever no seu diário. Então, todas as suas emoções, os seus sentimentos, você escreve. E um dia desses, a gente pegou esse diário dela, e eu falei, vamos ler? Ai, mãe, eu falei, vamos. Gente, eu juro, muito lindo, porque ela teve um dia que ela escreveu exatamente isso. Eu quero matar fulano, né? Eu falei, filha, nossa mãe. Aí a gente começou a ler coisas, sabe, bobinhas, mas que naquele momento, eu falei, olha que importante isso. Naquele momento, o seu sentimento que você não estava sabendo lidar, você queria matar mesmo. Então, quer dizer, olha que importante, né? E é importante colocar para fora. Para fora. Então, assim, se você vai fazer através do desenho, da pintura, do recorte, da modelagem, argila, gente, olha, argila... A gente ainda tem tempo? Tem. A argila é um material que eu amo. Eu tive um paciente que ele chegou, e esse foi outro. Ele estava vindo de um processo, e naquele dia eu falei, bom, hoje eu vou trabalhar tal coisa com ele, porque eu acho que dentro do que a gente está fazendo vai fazer muito sentido. Ele chegou no consultório, ele abriu a porta, pá, bateu a porta, e xingando. Eu falei, uau, é hoje. Tudo que eu pensei já não vai dar para fazer, né? O que aconteceu? Não, porque aquele professor, nananana, xingando e falando todos os palavrões. E eu falei, ok, só diminui um pouquinho o tom, porque eu tenho outras pessoas que trabalham na clínica, mas você pode xingar, fica tranquilo, xinga. Aí eu falei assim pra ele, vamos trabalhar argila? Vamos, coloquei argila, eu falei, aqui você queria bater no professor, né? Não pode, aqui você pode. Soca argila, amassa argila, belisca, faz o que você quiser, xinga, fala palavrão, só que fala baixinho. E ele, aquela cara, nossa, assim, colocou tudo pra fora o que ele estava sentindo. Tá bom. Quando acabou, eu fiz assim, melhorou, acalmou, acalmei. Então agora, constrói alguma coisa com essa argila. E ele construiu um vulcão. Só que ele construiu um vulcão que a cratera, não era uma craterinha assim, sabe quando um vulcão entra em erupção que explode, que fica aquela cratera gigante? E ele fez esse vulcão, aquela cratera gigante. Eu falei, nossa, ficou muito legal. Eu falei, tá precisando sair mais alguma coisa desse vulcão? Ele falou assim, não, Andréia, tudo que tinha para explodir já explodiu. Olha que sensacional. Ou seja,
aquele vulcão representava tudo aquilo que estava acontecendo com ele naquele momento. E às vezes não era nem isso, né? Então, assim... Pode ser que não era nem o professor. Não, na verdade, Dri, foi um conjunto de coisas, né? O professor foi só... Eu ainda brinquei com ele assim, o professor só foi o estupim, porque ele estava vindo de um processo muito ruim, né? Com amigos, de exclusão, de uma série de coisas. Então, assim, o professor falar um não para quem já estava frustrado, extremamente frustrado, nossa, aquilo, né? Coitado do professor. Pois é. E aí explodiu, tal... Aí eu falei assim pra ele, acalmou, tranquilizou, tal, vamos deixar secar, na semana que vem você pinta o vulcão, se você quiser ou não. E aí ele levou o vulcão embora e ele fala, eu olho para aquele vulcão, ele lembra daquela explosão que eu tive aquela vez. Eu falei, que bom que saiu, porque se não tivesse saído, ele ia voltar e bater no professor na aula seguinte. Olha que louco. Foi importante sair, entende? E aí, é assim que a arte-terapia funciona, né? A gente vai tirando todos os nossos, tudo que está de ruim ali dentro, ou não, às vezes, Adri, eu tenho pessoas assim, que estão numa felicidade gigantesca por coisas assim muito boas que estão acontecendo, ela vai retratar aquilo, né? Ela vai pintar, ela vai falar, André, eu tô numa época tão calma, tão tranquila, né? Tá tão gostoso. Não só coisas ruins, não, né? de forma nenhuma, de forma nenhuma. Por isso que eu falo, a arte-terapia, antes de tudo, ela é autoconhecimento. Né? Então, assim, ela vai ajudar você com as suas emoções, ela vai ajudar você a lidar com as suas emoções, a ressignificar as suas emoções, mas ela também é autoconhecimento, ela é aconchego, ela é abraço, é muito gostoso, é muito gostoso. E eu vejo, né, não é... A gente pode, né, você falando da arte-terapia, dessas coisas da alegria, né, quantas coisas que a gente pode fazer em casa, no nosso lar, uma arte-terapia, você fazer uma comida para sua família, com todo o amor, com toda a satisfação, uma marmita que você faça para um filho, um lanche, um suco, olha quanta coisa que a gente pode colocar esse sentimento, né? Nas férias, eu sempre mando para os meus pais dicas arte-terapêuticas para eles fazerem com os filhos, né? Então, assim, para realmente tirar a criança da tela, para tirar... Eu falo para os pais, eu sei que é difícil, porque vocês trabalham, às vezes a criança está de férias, o pai e a mãe não tá, mas monta um canto de arte em casa, né? Deixa essa criança ir no jardim, deixa ela mexer com terra, deixa ela brincar pelo condomínio, deixa ela fazer coisas que vai trazer um prazer, né? Que vai trabalhar essa criatividade. As nossas crianças estão sendo muito podadas na questão da criatividade. Nossa, não tem. As telas estão, até isso, eles estão perdendo essa capacidade de criar, né? Eu falo para os pais que o ócio, ele é muito importante. Às vezes a família quer lotar a agenda da criança com milhões de atividades. Não precisa ter uma agenda de adulto. Eu tenho famílias que quando eles falam para mim, eu falo, me fala o que seu filho faz. Eu olho para a agenda... Já falo, cansa. gente, eu fico cansada só de olhar. Aí eu falo, que horas ele não faz nada? Não, André, ele não faz. Não, mas ele tem que não fazer nada. Ele tem que ter o ócio, porque na hora que ele lê um livro, a hora que ele para pra... E na hora que ele não está fazendo nada, aquele cérebro está criando um monte de coisa. Então é importante também, né, que a gente chama do ócio criativo, é importante esse momento também do não fazer nada. Então, assim, tá tudo bem, você não precisa ficar preenchendo o tempo inteiro o seu filho com coisas, né? E o que mais me assusta também é assim, ó, você preenche, tem lá, 300.000 atividades. Uma atividade realmente que ele vai se descobrir, uma atividade que ele vai se voltar para uma religião, para um Deus, para qualquer... Não tem. Raríssimas vezes. É muito difícil. Exatamente. Ou então, tem que ir lá na catequese, ou tem que ir não sei aonde, lá na célula, mas é obrigatório. A criança, ela não tem esse hábito, ela não tem... Gente, isso, desculpa, eu acho fundamental ter um Deus, ter uma religião, você ensinar o teu filho a ser grato aos outros, porque a hora que você ensina teu filho a amar o próximo, acabou. Você fazer pro próximo o que você gostaria que fizesse para você, você já ensinou uma baita de uma religião pro teu filho. Esses valores estão se perdendo, né? Muitas vezes não acontece dentro das famílias. Claro, não generalizando, mas tem muitas famílias que ainda não trabalham dessa maneira. Então, assim, a gente teve um paciente que ele fez parte dos escoteiros. Foi um trabalho riquíssimo esse menino ir para os escoteiros. Porque, assim, ele ajudava
a ensacar mercadoria no supermercado, porque eles tinham algumas propostas. Os escoteiros têm um trabalho muito legal. Não sei se tem escoteiros aqui. Tem, a minha prima Lisiane e o André fazem um trabalho lindo com os escoteiros. Então, assim, tem tanta coisa legal que você pode inserir no grupo, mas que vai trabalhar valores, que vai estar trabalhando... O esporte, ele faz isso, né? Sim. O esporte é extremamente importante. Eu acho que a criança... Agora, eu faço esporte, eu faço inglês, eu faço isso, eu faço aquele outro, eu faço aquele outro, eu faço aquele outro. Não tem tempo para respirar. E aí, muitas vezes, a escola, que é importantíssimo, ele tem horário de estudar, ele fica para segundo plano. Literalmente com o saco cheio, né? Exatamente. Essa é a expressão, desculpa. Chega na escola, quer tocar o terror, né? Tá cansado. Então, assim, a arte-terapia, Adri, eu falo assim, ela não resolve... Por isso que eu falo que ela não resolve tudo, porque tem casos que são bem específicos, muito específicos. Vamos pegar uma criança com TOD, por exemplo, né? Essa criança, ela precisa de um psicólogo comportamental. Ela pode ter arte-terapia junto? Pode. Eu trabalhava junto com uma psicóloga que ela entrava com todas as questões ali da comportamental e eu entrava com essa coisa de falar das emoções, de expressar as emoções pintando, desenhando. Foi um trabalho riquíssimo que a gente fez, né? Mas uma parceria, né? Não dá uma parceria, porque assim, vai ter elementos que precisa, sim, daquela psicóloga com aquela abordagem que ela tem, né? E nisso eu sou muito cuidadosa. Igual a mamãe chegou, eu falei, claro, eu vou atender, mas a gente vai para uma avaliação psiquiátrica. Sim. Né? Precisou tomar medicamento, era necessário naquele momento. O psiquiatra falou para mim, Andréa, eu acho que aqui eu nem vou encaminhar para o psicólogo, porque eu acho que a arte-terapia está dando conta. Olha. Ok, só que eu tenho o respaldo desse psiquiatra, né? E é muito rico, Dri. Então, assim, você ter em casa alguns elementos para o seu filho, para você... Eu, enquanto adulta, eu tenho um monte de material em casa, porque eu adoro pintar com aquarela, eu adoro desenhar mandala, né? Aquele dia que você está estressada, assim, que você quer colocar, vai desenhar, vai pintar, é libertador. Veja, né? Olha só, você pergunta assim para a criança, que horas que você estuda? Eu estudo das 7h30 às 13 horas. E que hora você vai para a escola? Não, é esse horário. Não, esse horário você vai para a escola. Você não estuda esse horário. Você vai para a escola, você vai ouvir o professor. Aí que hora você estuda? Não, é a hora que eu vou para a escola. Então você percebe, quer dizer, não tem um horário de estudo, sim, que tem que ter um horário de estudo. O que você aprendeu de manhã, você tem que estudar à tarde. Exatamente. Então, só de você, se você cuidasse das emoções, eu vou cuidar das emoções, que às vezes as pessoas cuidam de tantas outras coisas e esquecem disso. A criança não estuda o que ela aprendeu de manhã, sim, ou à tarde, no dia seguinte, porque ela está cheia de atividades e não cuida da emoção, não cuida, né, do seu emocional. Eu falo para os pais assim, a criança, o adolescente, ele precisa ter uma rotina. Ele tem que ter a hora de comer, ele tem que ter a hora de tomar o banho dele, pode ser negociado, mas tem que ter, ele tem a hora de estudar, não é negociado, não dá para você falar assim, eu só vou estudar na véspera da prova, eu só vou estudar na época de prova. Ou então vou estudar na escola, não estuda na escola, na escola você vai para ter aula. Né? Você tem que ter o horário da tarefa, você tem que ter o seu cantinho organizado, a criança precisa da rotina, o adolescente precisa da rotina. Né? É extremamente importante. E assim, e essa bagunça toda, ela atinge o quê? Ela afeta o quê? O emocional. Né? Hoje a gente tem criança estressada por excesso de atividade. Sim. Muita criança estressada por excesso de atividade. A gente tem criança e adolescente estressados por excesso de tela, perdendo foco, concentração, atenção, perdendo isso aqui, ó, a capacidade de olhar no olho, eles não olham. Né? Agora veio a lei que vai proibir celular na escola. Se isso rolar, maravilhoso. A gente não conseguiu fazer. Então, olha, no nosso curso, no colégio que eu trabalhei, eles aboliram o celular do Fundo 2 e acho que do ensino médio também, na hora do intervalo. Não pode mais, desde o ano passado. Olha só. Não pode. Porque tem que conversar. Eles têm que conversar. No intervalo eles vão conversar, eles não vão ficar mais no celular. Gente, a gente tinha problema, Brisa, no nosso projeto lá, na Microlins, os alunos com celular em sala de aula. Imagina a Andréa dando uma aula, então, de ter que fazer uma lata lá e escrever celular. De você ter que desligar o celular e colocar lá, gente, pelo amor de Deus.
Do jovem querer ir no banheiro pra usar o celular. Olha o desespero disso. E conteúdo que você fala assim, né? O que você tá vendo? Não agrega em absolutamente nada, nada. E aí frustra, porque aquele conteúdo que assiste é frustrante porque é uma vida que você não tem. Uma vida falsa que você Uma vida não tem. falsa. É, É uma exatamente. carinha que você não vê. Nossa, mas como que eu vou ter essa carinha aí, né? É o corpo X, é o rostinho X. Tá muito complicado, Dri, tá muito. Então eu falo assim, o que é legal é que hoje a gente tem muita criança e muito adolescente fazendo arte terapia, fazendo ter alguma terapia desde muito cedo. Então eu falo Sim. assim, que eu acho que eles serão adultos melhores nesse quesito de emoções, de administrar, de saber, porque eles estão já aprendendo desde muito pequenininho, né? Eu fui fazer terapia com 46 anos. Tudo bem que eu não larguei mais, hoje eu tô com 56, não, eu vou fazer com 50 anos, hoje eu tô com 57, mais ou menos isso. Assim, eu não vivo mais sem, né, porque é até interessante, eu falo pro meu terapeuta assim, nossa, eu não sei o que eu vou te falar hoje, tá tudo tão tranquilo, não tenho o que falar. De repente, eu passei 1 hora falando. Você nem, que surgiu, né? Porque tenho que falar. Tem coisa para trazer. Não, e é engraçado que a turma fala assim, mas eu vou pagar... Isso me irrita. Eu vou pagar para uma pessoa me ouvir. Não, querido. Você tá pagando para você se ouvir, para a pessoa te direcionar. Chamar você para a realidade. Exatamente. Né? Às vezes a hora que o terapeuta fala assim, só dá um estalinho assim, fala assim para você, Aí você fala, oi? Não entendi. Exatamente. Põe o dedinho lá na ferida e faz assim, ó. E você fala, opa, não tinha pensado nisso? E coisas que você Porque acha a gente que já é vítima, né? Super, somos vítimas o tempo inteiro. E coisas assim, né, Dri, que você acha que já estava resolvido, e a hora que você vai olhar, fala, não consegui resolver isso ainda, né? Preciso trabalhar mais isso. Então, assim, só que a arte-terapia, ela vem na contramão da verbalização. Então, primeiro ele cria e depois ele desenha, ele pinta, flui, e aí ele vai falar sobre aquilo, né? E é muito legal porque quando ele pinta e você fala, você quer me falar sobre essa pintura? Nossa, eu não sei por que eu fiz isso, mas aqui, porque não sei o que, a hora que viu a sessão aconteceu. Falou. Né? Porque aí ele começa a enxergar no desenho todos os símbolos que foram acontecendo, que foi trazendo. Mas isso também, sem querer você puxa saco da Andréa, mas tem que ter um feeling, tem que ter uma sensibilidade, você tem que ter jeito, né? Eu acho que pra você chegar, pra você, epa, tá acabando, falta muito? Quanto? Nossa, acabou faz tempo. Passou. Mas assim, não querendo, terminando aqui, porque a gente percebe que você faz isso com amor e você tem toda essa sensibilidade. Sim. Né? Andréa, fala para nós o telefone do seu consultório. Falo. Porque eu acho que vai ter muita gente que vai querer saber. Olha, eu atendo em Valinhos, né? É o meu celular. Tá. Tudo bem? Tá. 19 998 16 40 53. De novo? 998 16 40 53. Olha, gente. Tem o Instagram também, teu contato, seus contatos. Eu tenho uma página no Face ainda, porque assim, eu fiquei conhecida não pelo Face, né? Porque foi indicação, vai indicando. Então hoje não é nem muita gente que acessa, que é Colorindo Vidas Arte Terapia no Facebook. E no Instagram, é Andréa Adorno. Professora, Andréa Prof. Adorno, na verdade. Andréa Prof. Adorno. Tá? Eu tenho assim, nos destaques eu tenho coisa de arte terapia, né? Eu deixo ali tudo direitinho, mas eu não tenho uma página profissional, gente, porque eu não tô tendo tempo para fazer uma página profissional. Ai, minha querida, muito obrigada por você ter vindo aqui. Imagina, eu que te agradeço. Ter dado essa aula maravilhosa pra gente. Vamos cuidar das nossas emoções. Sim. E dos nossos filhos, né? É super importante. Isso, muito obrigada. Obrigada a vocês. Meus queridos, um beijo, né? Até semana que vem. Fica com Fala Sério da semana que vem. E um beijo enorme. Brisa, obrigada, bem. Até semana que vem. Obrigada, gente. Tchau. Nossa, como que fomos nem percebendo. Mano.